O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Se eu orar, se eu clamar, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Filhos queridos, às vezes nós esquecemos da força da oração, da eficácia da oração. Mas nós nos reunimos aqui neste santuário, em pleno feriado. Você fez a opção de vir. Você fez a opção em casa, de nesse horário de almoço, estar acompanhando pela televisão, pelo rádio, pelos aplicativos, YouTube. Porque nós acreditamos que a nossa realidade pode ser mudada pela oração. Nós aqui estamos pedindo a Jesus, simplesmente a Jesus das Santas Chagas, que quis se mostrar assim, quis estar ressuscitado e carregar nas mãos, nos pés e no lado os sinais da redenção. Chagas dolorosas, chagas gloriosas. E toda terça-feira nós rezamos pelos doentes, rezamos pelo fim da pandemia. Neste mês incluímos pedindo chuva, pedimos a Deus pelas famílias. Ainda estamos neste 8º dia pedindo restaurai as famílias. Mas alguém pode se perguntar: rezar faz a diferença? É impressionante, porque muitos até argumentam a seguinte frase: Deus sabe tudo. E se Deus sabe tudo, por que eu tenho que rezar para obter uma graça? Deus a me dá naturalmente. Há outros que dizem: os fatos acontecem
ele segue uma dinâmica natural. Somos nós que interpretamos a dinâmica natural em Deus. Ora, isso é falta de fé. Inclusive, nunca esqueça de agradecer a Deus um salto na fé. Fé é dom. E quem perde a fé, ou quer aumentar a fé, tem um destinatário. Senhor, obrigado pela fé que eu tenho, mas Senhor, aumenta a minha fé. Digo isso porque a fé não é fruto da razão. A fé não é uma concatenação de fatos, de valores. Não é uma questão racional, não é matemática. Feliz de quem tem fé, e eu posso dizer infeliz quem não a tem. Então nunca deixe de, na sua oração pessoal, agradecer e pedir: dai-me fé, Senhor. Porque perder a fé é desesperançoso. Perder a fé faz com que nós fiquemos simplesmente no mundo natural e não adianta, não consegue dar um passo. Estamos falando de algo muito específico, de quem realmente vive pela fé. Respondendo, a oração, claro que não é barganha com Deus. Claro que oração não obriga Deus a nada, mas a oração nos dispõe a receber a graça de Deus. A oração faz com que Deus nos olhe de uma forma de quem está esperando, de quem está pedindo, de uma forma misericordiosa. Eu acredito que a oração muda a realidade. A oração muda a nossa história. A oração, ela nos faz ter discernimento, nos faz ter iluminação, nos leva a ter coragem, nos leva a tomar posse dos milagres que Deus oferece. Filhos, Jesus era um homem de oração. E eu te pergunto, se Jesus, Filho de Deus encarnado, o próprio Deus em pessoa, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, rezou, quem somos nós para não fazê-lo? E você poderia inclusive pensar, mas Jesus não precisava rezar. Num primeiro momento, de fato, o Espírito, lá no batismo, este é o meu filho amado, escutai-o. O Espírito do Senhor estava com ele, mas ele rezou. E o Evangelho de hoje fala isso com muita clareza, de forma muito específica. Chega a dizer que Jesus foi à montanha para rezar. Veja, ele vai num lugar, ele se distancia da multidão, ele se distancia até dos apóstolos, porque ele precisava ter esse momento com Deus. Aqui já começa, quantos questionamentos eu já levantei, mas mais um. Qual é o teu momento? Qual é o meu momento pessoal de oração com Deus? Onde nós rezamos? Vou insistir, hoje é feriado, mas o dia é atribulado, o dia a dia é atribulado. Há quem levanta 5, há quem levanta 6, há quem levanta 7, há quem levanta super atrasado, com aquele sistema soneca,
que vai de 7 em 7 minutos, 10 em 10 minutos, 9 em 9 minutos, e a pessoa cada minuto vai dando aquela paradinha, não é? Atrasando para... Começa assim o dia. E assim que levanta, é como que um compressor e não para. Mas eu pergunto, qual o teu lugar de oração? Quantos minutos você dedica de oração a Deus? O que eu pergunto a vocês, pergunto a mim mesmo. Jesus era um andarilho. A Bíblia mostra Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus atendendo. Então dizer que Jesus era um folgado, não há. Dizer que Jesus tinha seu tempo, dormia e ficava descansando, não, Jesus era atarefado. O texto chega a dizer, certo momento, que Jesus toma as dores dos apóstolos e diz: vamos à parte, nós precisamos comer. Eles não tinham nem tempo para comer e para descansar. Volto ao texto, porque, meus irmãos, não tem fé, não tem outro caminho, não tem outro itinerário espiritual sem oração. Bato nessa tecla, porque nós achamos tempo para assistir séries intermináveis. Eu sou um que, quando me fala de um lugar, eu pergunto: é série? É série. Quantos episódios? Quantas temporadas? 5, 6? Pode largar. Não tem paciência para isso não. Não estou dizendo que não deva, mas a gente tem tempo para assistir série. A gente tem tempo para ver temporadas infinitas. Mas e o tempo para oração? Por isso que a gente fala tanta besteira, age de forma tão errônea. Não temos tempo para um exame de consciência, atropelamos os fatos. Jesus, no meio de toda a turbulência, ele passou a noite em oração. Noite quer dizer, escurece, vamos dizer, no verão, 9h30, 10 horas, por incrível, aqui também, mas lá um pouco mais. Mas se é inverno, 5h30, 6 horas, nas minhas viagens vejo. No outro dia ele apareceu, uma noite de oração. Filhos, não é falta do que falar não. Eu vou continuar o evangelho, mas eu queria só dizer, padre que não reza, tá certo não. Religiosa que não reza, tem futuro não. Católico, cristão que não reza, não vai para lugar nenhum. A fé enfraquece, a esperança diminui, a descrença aumenta, a impaciência, a falta de caridade, a pessoa começa a se fechar em si mesmo. Os efeitos, a patologia da não oração é grande. A consciência fica relaxada. Então tudo é possível, tudo é permitido. E aí que começa os entraves, porque o inimigo encontra um ser humano fragilizado na fé, fragilizado na consciência, fragilizado na vontade. Então tudo vale. Você pode perceber, não é assim em relação à imunidade, muito em voga agora com a pandemia. É preciso estar com a imunidade boa. É preciso, além, não é só remédio não,
é comer bem, é descansar, é fazer um exercício que é custoso, dá preguiça. Não dá? Dá. Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Mas é preciso ter imunidade. E eu te pergunto, como cristão, você que está me ouvindo agora, como está a tua imunidade espiritual? Sabemos de Jesus, passou a noite toda em oração a Deus e não levou ninguém. Quando é um fato público, Jesus sempre leva os três primeiros, não é porque eram os puxa-saco, não, é porque foram os primeiros a serem escolhidos, Pedro, Tiago e João. Sempre leva testemunhas, mas quando é para falar exclusivamente com Deus, ele vai sozinho. É dali que vem a força. Padre, eu me sinto fraco, minha família vai mal, meu casamento está um desastre, eu me sinto depressivo, eu me sinto desanimado, eu me sinto numa encruzilhada. Como é que vai tua vida de oração? Como vai tua intimidade com Deus? Padre é médico da alma, é cura em espanhol, é assim que é chamado um padre. Então eu falo como um sacerdote, como está a enfermidade da tua alma? Qual o nível da imunidade da tua oração? Eu vejo que com muita facilidade a gente deixa de rezar o terço. E ainda, vamos ser sinceros, São Paulo aos Gálatas, eu estou fazendo a leitura orante, porque a igreja pediu. Terminei os salmos, estou na leitura orante, não é tão entusiasmante, é doutrinal. Mas Paulo questiona muito alguns que vão lá em Gálatas levar uma influência negativa, que ele chama de outro evangelho. Às vezes eu vejo certos pregadores, entre aspas, católicos, de batina e não batina, questionando as orações, questionando a adoração ao Santíssimo, questionando o terço, questionando o povo que vai na missa, chamando de misseiro. Será que não tem bispo para corrigir, não? Será que não tem autoridade eclesiástica para mandar rever? Por isso não entre nessa não, filho. Mesmo que às vezes você tenha a sensação que malemar está rezando, eu digo malemar, entende o termo? Que a gente não consegue rezar um terço todo fervoroso. Você consegue? Eu não consigo. Tem hora que minha mente vai, mas rezo, mesmo jeito. Não é toda hora que você vai na missa, que você está com aquele fervor, mas vá. Não é toda hora que você vai no Santíssimo fazer adoração que flui. Tem hora que o joelho dói, tem hora que você está rezando a Bíblia, dá uma vontade de largar. Não é assim. Quem nunca passou por isso é porque não reza. A gente não faz só quando tem vontade. Nem todo dia a comida está saborosa, mas a gente tem que comer. Nem todo dia você tem vontade de tomar banho, mas tem que tomar. Se não por você, por amor ao vizinho. Jesus passou a noite em oração. E eu por mim pararia a minha homilia aqui. E eu gostaria só de dizer uma coisa prática. Hoje, estabeleça alguns minutos para você rezar com Deus. Não vai me dizer, eu vou rezar meia hora. É muito. Credo, padre. Não vai fazer. Marque lá. Eu vou caprichar.
5 minutos de oração com Deus. Vamos no mínimo, mas já é alguma coisa. Jesus, agora veja, ele passou a noite em oração. Agora eu vou contar um fato. Madre Teresa de Calcutá foi domingo. Foi ficou meio segundo plano porque era domingo. Certa vez um sacerdote recém-ordenado queria muito ter uma conversa com Madre Teresa de Calcutá. Talvez eu não lembre o texto completo, mas conto o que lembro. Mas era difícil. Uma mulher muito ocupada, muitos afazeres, mas ele insistiu muito. E até que ele conseguiu uma audiência com ela. Ele chegou e disse assim: Madre Teresa, o que eu faço para ser um bom sacerdote? Ela respondeu: quanto você reza? Ele disse: eu rezo uma missa por dia, eu rezo o terço, eu leio a palavra. E começou a falar umas coisinhas. Ela olhou para ele bem firme e disse: você reza pouco. Mas como assim? Você reza pouco. Mas irmã, eu achei que a senhora, tão voltada aos pobres, ia me perguntar quanta caridade eu faço, então eu já vim com a lista do quanto eu e minha paróquia fazemos de caridade. Ela respondeu: e você acha que se eu não fosse pela oração, eu tinha vontade de servir aos pobres? Se não fosse pela oração, eu reconheceria no rosto de cada irmão o rosto do Cristo desfigurado? Não pense na caridade sem oração, senão você vai cair num ativismo sem sentido. Jesus amanheceu e continuou. Impressionante que a primeira atitude, fruto da oração, escolheu os 12 apóstolos. Já fruto, desdobramento da oração. O Evangelho diz que ele desceu da montanha, segundo passo, e encontrou uma multidão. Da onde vem essa força? Da onde vem esse discernimento? De onde vem isso? Da noite de oração. E diz que eles vieram para escutar Jesus. Oh, meus irmãos, tinha tantos outros rabinos, tinha tantos outros pregadores. O que fazia as pessoas? E pensa que não é fácil, não tinha ônibus, não dava para fazer caravana. Sair das suas casas, os mais pobres, sei lá, com um cantil, com um pedaço de pão, ir atrás de Jesus. Quem conhece a Terra Santa, ou lugar difícil, inóspito. O que faziam? Iam atrás daquele certo Galileu para ouvir. Não podia ouvir a palavra de Deus na sinagoga, sentado? Não podia ouvir a palavra de Deus no templo? Mas o que os fazia atrás de Jesus? Tudo o que eu vos falo, eu ouvi do meu Pai. Então ele falava, fruto daquela noite de oração. Então as palavras de Jesus, o outro texto diz, tinha autoridade.
E as pessoas iam, porque nas palavras dele tinha água para beber, nas palavras dele tinha pão para comer, alimentava, saciava. E diz o texto, e para serem curados. E de onde vinha essa força do Senhor? De onde esse mestre que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, diz o final do texto, dele saía uma força que curava a todos, e as pessoas tentavam tocá-lo, bastava tocá-lo, era isso que queriam. É porque ele estava em Deus. Passou uma noite toda em oração. Meus irmãos, se nós passarmos não precisa ser a noite toda, alguns momentos com Deus, nós não iremos disseminar fofoca, mentira. As pessoas vão querer estar perto de nós, então o contrário é verdadeiro. Se de repente você sente uma certa repulsa, opa, por quê? Se de repente as atitudes não estão congregando, levando a comunhão, por quê? Eu estou próximo de quem? De Deus ou do diabo? Ué, se de Deus emana força que cura, do outro lado também emana força que destrói. Mas a minha família, padre, eu escuto direto, estou saindo do meu casamento. É porque, por quê? Qual é a força que está dentro de você? Quem é que está agindo dentro de você? Jesus estava em Deus, e as pessoas iam, andavam quilômetros e quilômetros, e queriam só tocá-lo, porque eram curados. Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Sua bênção, Padre. Em 2009, fiz uma ultrassom das mamas e descobri que estava com um nódulo. Meu mundo caiu. Uma filha pequena para criar. Meu medo era por mim e por ela. Fiz a biópsia. E o resultado era suspeita de câncer. Eu estava prestes a casar no civil. Meu casamento era no dia seguinte. Consegui médico somente na segunda. Um dia que era para ser de alegria foi de muita tristeza para mim, mas fiquei forte. No domingo, fui à missa à tarde, onde conheci a devoção de Jesus das Santas Chagas. Escutei muitos testemunhos, me senti tão bem agradecida, e pedi a Jesus das Santas Chagas que aquele resultado estivesse errado ou precipitado, e prometi que daria meu testemunho a Jesus das Santas Chagas e me tornaria uma mensageira da capelinha de Jesus das Santas Chagas. Padre, na segunda-feira fiz a biópsia e graças a Deus o resultado estava errado, era benigno, ou seja, calcificado. Agradeci tanto, Padre. O próprio médico disse: não sei o que aconteceu. Logo em seguida casei na igreja. Hoje tenho 2 filhos.
e pude amamentá-los com saúde. Sou associada e falo para todos sobre o Senhor e seu programa. Fale mais da obra. Sobre a graça alcançada. Obrigado, Jesus das Santas Chagas, uma filha de Deus de Corbélia. Uma salva de palmas a Jesus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu. De pé. Se eu orar, Se eu clamar, as muralhas